Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre luxação no quadril em crianças com paralisia cerebral. Eu peço que se inscrevam, que curtam, compartilhem, porque isso ajuda muito no canal, para levar essas informações para mais mamães, que é um problema que acomete muitas crianças especiais. O quadril é uma articulação que une o tronco aos membros inferiores e é composta pelo encontro dos ossos da bacia com o fêmur, o osso da coxa. Esse conjunto começa a ossificar ainda dentro do útero. Entretanto, ao nascimento, por ainda conter muita cartilagem, é uma estrutura que poderá ser modelada de acordo com as forças musculares atuando sobre a articulação, bem como dependente da movimentação, suporte de peso, aquisição de novas posturas e funções como rolar, arrastar, engatinhar, ajoelhar para ficar de pé e caminhar. Todas essas funções, ocorrendo de forma harmônica, contribuirão para que a ossificação, a formação dos ossos, ocorra conferindo estabilidade e articulação. Fêmur, parte da coxa, seria o fêmur. Configuração do fêmur já em sua fase adulta, apresentando o ângulo em torno de 125 graus, que é considerado o normal. Ao nascimento, esse ângulo se mostra em torno de 140 graus, o que nos diz da necessidade de modelagem óssea para garantir uma boa estabilidade na articulação do quadril. Apresentação do ângulo cérvico-diafisário do fêmur. Normal, de 120 a 135. A esquerda diminuído, menor de 120. E a direita aumentado, o que costuma ocorrer na criança com PC. Os médicos, quando calculam, e os fisioterapeutas calculam por ângulo. Durante o processo do crescimento, aumento de peso e altura e desenvolvimento, que seria a aquisição de novas habilidades, a criança com PC, paralisia cerebral, deverá ser acompanhada pelo fisioterapeuta e pelo ortopedista para monitorar o processo de evolução da articulação do quadril, visando prevenir a ocorrência da luxação, que é o deslocamento do fêmur para fora da cavidade acetabular. Então, a gente tem o osso da bacia, ele faz uma partezinha assim, que é justamente para encaixar o fêmur. O fêmur, ele se encaixa ali, e com isso tem a articulação. Porém, quanto maior for o ângulo, ele vai, geralmente em crianças PC, ele vai subindo, então ele se desencaixa no encaixezinho próprio dele, com a bacia, e ele sobe. E ele vai para uma área, fica pressionando aquela área e desgastando, causando a dor, a lesão, a luxação. Nas imagens abaixo, podemos visualizar na figura 1 o conjunto da articulação do quadril e na figura 2 o acetábulo, com uma boa concavidade, o que permitirá uma boa congruência entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que é o que eu acabei de explicar. Para um bom controle evolutivo, alguns procedimentos devem ser adotados. 1. Avaliação do tônus muscular. Tônus muscular é a contração leve que o músculo apresenta em repouso. Pode ser avaliado através da palpação e da sua resistência ao alongamento passivo. Na ocorrência do PC, encontramos via de regra o tônus muito elevado, que seria espasticidade. Utilizando a escala modificada para manusear essa condição, essa escala vai de 0, sem aumento do tônus, até 4, parte afetada rígida em flexão ou extensão. Testes musculares específicos que podem nos guiar com relação à redução de amplitude do movimento, restringindo no caso específico do quadril e extensão, movimento da coxa para trás. A abdução, abertura das pernas e a rotação externa da coxa.
Avaliação através do sistema de classificação da função motora, grossa. Controle ortopédico periódico, com realização de raio-x sempre que necessário. A Academia Americana da Paralisia Cerebral e Medicina do Desenvolvimento publicou um guia de cuidados de vigilância do quadril, com base em diretrizes bem-sucedidas na América do Norte, Europa e Austrália. De forma resumida, eu vou mostrar para vocês. Níveis que classificam a coordenação motora grossa da criança. A criança do nível 1, ela anda sem necessidade de aparelhos. Ela tem as suas limitações, porém não precisa fazer uso de aparelhos. Ela tem uma certa independência. Nível 2. As crianças caminham na maioria dos ambientes e sobem escadas. Podem ter dificuldades de equilíbrio em terrenos irregulares. Podem precisar de assistência física em ambiente externo, um dispositivo manual de mobilidade ou utilizar a locomoção sobre rodas ao percorrer longas distâncias. Habilidade mínima para correr e pular. Nível 3. A criança anda utilizando um dispositivo manual de mobilidade. Utiliza cadeira de rodas para longas distâncias, pois cansa facilmente. Podem subir ou descer escadas segurando o corrimão, porém com auxílio de um fisioterapeuta ou alguém ao seu lado. Nível 4. A criança geralmente não consegue ficar em pé ou andar sem auxílio e ainda assim somente por curtas distâncias e quando é mais nova. O principal meio de locomoção é a cadeira de rodas, mas elas podem ser capazes de utilizar uma cadeira motorizada de forma independente. Nível 5. A criança não tem controle de tronco adequado e é dependente dos seus cuidadores para todas as atividades de vida diária. De acordo com o exposto até aqui, podemos ver que a criança com PC não nasce com o quadril luxado, mas essa é uma intercorrência advinha de diferentes fatores e que merece atenção e cuidados, visando evitar ou minimizar a mesma. Para tanto, a fisioterapia e as avaliações continuadas se fazem indispensáveis, mas mesmo assim ainda corremos o risco da ocorrência de evolução para deformidades musculares, encurtamentos e deformidades ósseas. Dessa forma, recomenda-se o início da fisioterapia o mais cedo possível, quando possível já a partir do nascimento. A manutenção da amplitude de movimentos, com atenção especial aos músculos flexores, adutores e rotatores internos do quadril, para prevenir a luxação. Indicação de órteses, adaptações e cadeiras para locomoção sempre que necessário. Atenção diária da postura da criança, como eu falei, que é fundamental, conferindo o alinhamento corporal adequado, se necessário com o uso de adaptações. A cadeira do meu filho era toda adaptada, inclusive para controle cervical que ele não tinha. Sempre que houver risco de encurtamentos musculares, o recurso de aplicação da toxina botulínica, Botox, a ser realizado pelo ortopedista ou neurologista. Após a aplicação desse recurso, a fisioterapia deverá ser intensificada. Depois que faz ou a toxina botulínica ou a cirurgia, tendo alta da cirurgia e do procedimento do Botox, o médico deu alta, já podem começar a fazer a fisioterapia, porque a fisioterapia é o complemento desse procedimento, tanto da cirurgia como do Botox, que vai dar continuidade ao que foi feito. Sem a fisioterapia, é como se tudo regredisse. Então, a manutenção desses procedimentos é a fisioterapia.
Mesmo com todos os cuidados acima, pode ser que se faça necessária a realização de uma cirurgia ortopédica, com acesso apenas a partes moles, músculos, ou incluindo estrutura óssea, apenas fêmur ou também um acetábulo. Para um bom controle e indicação de procedimento adequado, o raio-x será um instrumento valioso, somando ao exame clínico e o bom posicionamento da criança quando estiver sentada ou até mesmo para dormir. Se ela estiver de ladinho, colocar sempre um travesseirinho no meio das perninhas, que ela possa ficar com o fêmur, que é a coxa, na mesma altura do quadril, tá? Para também não lesionar esse quadril. Achados importantes do raio-x: cálculo da porcentagem da migração da cabeça femoral para fora do acetábulo, sendo considerados valores abaixo relacionados. De 0 a 4 anos, 0%. De 4 a 16 anos, seria menor de 10%. O risco de 11 a 30%. Subluxação de 31 a 90%. E luxação maior de 91%. Então são os resultados de raio-x, tá? Esses valores. Então é isso, gente. Observem bastante, tá? Prestem bastante atenção, isso é muito importante, isso causa dor para eles. Então observem bastante o bom posicionamento deles na cadeira. Se tiver meio tortinho, vai lá, arruma. Se eles estiverem fazendo muita força, tenta acalmar eles para que esse quadril não se desloque, porque se esse quadril se deslocar, o fêmur sai da partezinha que ele tem que ficar, que é encaixadinho na parte do quadril. Ele só ele sai de lá e ele começa a desgastar uma outra parte do quadril, a parte óssea, e começa a machucar. Eles começam a sentir dor. Então isso é muito importante, tá bom? Eu vou pôr algumas fotos para vocês verem, e observem bastante. Façam a fisioterapia, passem pelo ortopedista, que são fundamentais nesse processo de prevenção da luxação no quadril deles. Tá? Isso é muito importante, porque junto com essa luxação vem escoliose, vem muitos problemas, muito sofrimento, muita dor. Tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Tá? Toquem neles, mexa para ver se eles estão sentindo alguma dorzinha, observe se o quadril está bem posicionado na cadeira, se eles estão, porque o que acontece quando eles estão com a luxação, que seria uma lesão, né? Eles sentem dor, mas ao mesmo tempo eles não controlam essa espasticidade deles. Então, pela dor que eles estão sentindo, eles começam a repuxar ainda mais a musculatura, trazendo para cima o quadril e deslocando o fêmur da onde ele deveria ficar. Então, ele se desloca e começa ali a dor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei explicar um pouquinho, porque é bem complicado, assim, os termos técnicos. Tentei resumir bastante para vocês. O tratamento qual é? Fisioterapia, bom posicionamento na cadeira, ter uma cadeira adaptada para eles, própria, tá? E principalmente ortopedista e raio-x. Essa é a prevenção, tá? Quando acontece de dar essa luxação no exame, e aí o médico vai ver qual procedimento fazer, se é viável, se é recomendado, de acordo com o nível da paralisia, tá? Ele vai ver se é recomendado o botox, ele vai fazer a toxina botulínica. Se é recomendado a cirurgia, ele vai fazer a cirurgia. Ambos os procedimentos é o médico que vai definir, de acordo com o nível da paralisia, de acordo com o quadro da criança, tá bom? No caso do meu filho, eu perguntei da toxina botulínica, que seria melhor do que uma cirurgia, né?
E ele disse que para o meu filho não ia funcionar porque o grau da paralisia dele, sendo nível 5, ele ia voltar, porque ele mesmo, vamos supor, dormindo, é involuntário essa espasticidade, essa contração da musculatura, é involuntário. Então ia acabar voltando, ele ia fazer a toxina botulínica e ia acabar voltando e tendo que fazer de novo. Então, para não acontecer isso, aí o médico achou melhor, achou viável fazer a cirurgia. Ele fez, tanto que depois ele não teve problema nenhum. E essa cirurgia é colocada um metalzinho dentro da parte óssea ali, do fêmur. Em alguns casos resolve com a toxina botulínica, em outros é a cirurgia. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.